Muito bem, fã de esportes, começando linha de passe, hoje com André Kfouri, Breiler Pires, Leonardo Bertozzi, Pedro Ivo Almeida. E a gente começa falando dessa vitória do Flamengo, importante vitória do Flamengo, 2-1 para cima do Bragantino. O Flamengo cola ali no Palmeiras com os 44 pontos, está na briga ali pelo título, mesmo depois de tudo que passou essa semana, toda a dificuldade, ainda convivendo com muitos desfalques, mas teve a estreia do Michael e estreou fazendo gol, hein, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, William, boa noite, uma ótima noite a todos nossos amigos e amigas. Estreou bem, o gol que ele marcou foi comemorado do jeito que deve, um jogador que passou um período no Flamengo e na sua própria apresentação de retorno disse que queria fazer melhor, se sentia mais preparado, um jogador mais capaz. E, assim, a julgar pela primeira noite dele com a camisa do Flamengo nesse retorno, é isso que vai acontecer. Ele foi contratado para ser um atacante, primordialmente para jogar no lado do campo, fez um gol típico de centroavante. Essa bola, cara, você tira... Uma bola que parece fácil, mas outros perderam lances parecidos, não só nessa rodada, como nas recentes. Uma boa assistência do Luiz Araújo. E eu queria falar também sobre esse jogador, que fez uma partida em La Paz, Luiz Araújo, que fez uma partida em La Paz como se La Paz não fosse um local a 3.300 de altitude, e 72 horas depois estava no Maracanã, jogando como se não tivesse jogado a 3.300, 72 horas atrás. Então o Flamengo não fez uma partida brilhante, mas nas circunstâncias, com os jogadores que estão disponíveis, o nível de cansaço, o desgaste, tudo isso computado, e computado também que a defesa deu um gol de presente para o Red Bull Bragantino. Foi. Presente que foi devolvido instantaneamente. Com um gol contra que é meio cômico até, desculpe o torcedor do Red Bull Bragantino, mas né? Do churrasco. Assim, a falta de sorte envolvida no gol contra do Bragantino é uma coisa difícil da gente ver no futebol, mas acontece de vez em quando. Isso dito, o Flamengo Petardo, Luiz Araújo. Tem uma noite positiva para o seu momento, né? Enquanto espera a volta do Tite, que felizmente teve alta ontem. Não sei quando ele vai voltar a trabalhar, mas que seja logo e que ele esteja bem para continuar trabalhando pelo Flamengo. Foi o filho do Tite no comando técnico hoje, o Matheus Bach. Agora, Bertozzi, assim, claro que a gente vai falar do jogo, a gente vai falar um pouco do desempenho do Flamengo, etc., que eu acho que não dá para cobrar muito ainda, é complicado. É um Bragantino também muito desfalcado, é bom lembrar, né? 10 desfalques do Bragantino. 10 desfalques do Bragantino, entre eles o Elinho, que vem sendo o principal jogador desse time. Mas assim, a gente já citou aqui, falei da estreia do Michael e o André citou o Luiz Araújo, que vive um excelente momento, realmente destacando o jogo de quinta-feira à noite. Bom lembrar, né, gente? O Flamengo jogou na altitude quinta-feira, 11h30 da noite, o Flamengo estava jogando lá, horário de Brasília, né, 11h30. E aí o Flamengo já está jogando agora, domingo. E aí eu quero chegar também no Gerson. Eu não sei exatamente a minutagem do Gerson, deve ser um dos caras que mais joga pelo Flamengo. Sim. Ele saiu depois da metade do segundo tempo, acho que eram uns 30 minutos mais ou menos por aí quando sai o Gerson. É impressionante o que o Gerson está fazendo. Tecnicamente, a gente já vinha elogiando, mas fisicamente é impressionante o que o Gerson está fazendo também, Bertozzi. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. A confiança de quem teve uma merecida convocação para a seleção brasileira. É bom pontuar isso também dessa semana. E é legal porque não deixa de ser uma volta por cima dele. Quando o Flamengo teve aquele momento de muita baixa ali, aquela época de Amazonas, Palestino, em que muitos torcedores queriam colocar a cabeça do Tite a prêmio, o Gerson era um dos mais perseguidos. Era um dos mais criticados. Eu lembro de estar fazendo cobertura no Chile e muitos torcedores a cirurgia dele. Bem insatisfeitos com o desempenho do Gerson. Então ele se recuperou também tecnicamente, pessoalmente, e acho que ele tem um papel muito importante neste modelo de time que tem hoje o Flamengo. Especialmente no modelo de hoje, porque acho que o Tite fez algo que ele deveria fazer, que era a colocação do Bruno Henrique ali como referência no ataque, já que não tinha as suas duas principais opções. Mas eu uso a palavra referência, mas não é uma referência de posicionamento, né? Porque hoje o que a gente viu de melhor do primeiro tempo do Flamengo foi essa capacidade de todo mundo se mexer, de abrir espaço um para o outro. A gente viu muitas vezes o Luiz Araújo vindo trabalhar por dentro, o Gerson ocupando espaço, né? A mesma coisa ali com o Michael trabalhando. O Michael faz um gol muito bem feito, né? Que é de antecipação ali ao lateral, de jogador que evoluiu mesmo, né? O Michael sai de mais um ponta corredor ali para um cara que
se coloca bem na área, define bem, um jogador que amadureceu bastante e volta nesse status para o Flamengo. Então, gostei, apesar de toda a desculpa que a gente poderia dar em função do desgaste, desse intervalo menor que 72 horas entre o jogo, com uma viagem longa no meio, eu achei o primeiro tempo bem satisfatório do Flamengo, assim, em termos do que ele poderia entregar. E no segundo, acho que tá bem explicado a questão da queda de desempenho, da queda física, eu acho que é absolutamente natural. Às vezes é bom a sorte ajudar, né? O jogo poderia ficar complicado se 1-1 se arrasta, até porque justamente essa questão física podia se complicar. Mas o gol saiu tão rapidamente que o Flamengo voltou a se acalmar no jogo. Então, primeiro tempo melhor que o segundo, mas assim, hoje era para buscar de alguma maneira o resultado. E a maneira que o Michael voltou é ótima notícia, porque ele vai ser muito exigido. Ele, ao contrário dos jogadores do Flamengo que vem em plena temporada, ele teve pausa, pré-temporada. Estava na pré-temporada. Estava com pré-temporada, ganhou um título de Supercopa com a Al-Hilal. Ou seja, a preparação do Michael em relação aos outros jogadores do Flamengo, ela é muito diferente. O estágio físico do Michael é diferente. Então, acho que é um jogador que vai ter uma importância vital nessa sequência de temporada. Pode entregar muito ainda, hein, Pedro? Tudo bem? Pode, William, tudo bem? Um abraço, boa noite a você, André. Boa noite. Breiler, Léo, fã de esporte. É a grande notícia de hoje, né? O André já citou o Michel Araújo, que talvez fique um pouco... Luiz Araújo. O Luiz Araújo, desculpa. Um pouco apagado na análise, porque o Michael é apresentado, estreia, faz gol, abre o placar. Mas o que o Luiz vem fazendo há algum tempo, e não é de hoje, não é pela partida contra o Bolívar na altitude, não é pelo jogo de hoje, quase toda jogada de perigo do Flamengo, ela passa por ele. Então é bom frisar porque a pressa para se criticar quando ele errava lá atrás, uma coisa ou outra, e sempre foi muito importante para o time, ela era mais do que acelerada, né? Era mais do que pressa até. E é um cara de fundamental importância. Compensa se alguém não marca, chega se alguém não cria. Isso. Se precisar, troca de lado, quando muita gente não tem como fazer por ali, quando teve a lesão Quantas vezes não do jogou Cebolinha, de esquerda, e hoje, mais uma vez. O primeiro gol passa por ele, o segundo gol passa por ele. É um dos caras que mais corre na altitude. O Flamengo chega de madrugada, treina 5h30 da tarde, sexta-feira. Ontem já não pode ser um treino, sabe, de muita intensidade. Entra em campo hoje com um time que nunca jogou junto, até porque o Michel era o primeiro jogo. Então, é muito fácil também de sentar aqui e querer cobrar mais e mais e mais. Eu acho que o Flamengo teve um bom resultado. O Flamengo venceu e ele vinha de 2 derrotas, é bom lembrar, né? Ele vinha de uma sapatada do Botafogo no fim de semana passado, ele vinha de uma derrota, apesar de tudo, no meio de semana, ele precisava vencer. E você vencer com esse fato novo te ajuda um pouco, porque você lembra que tem o Michael que chegou, tem o Alexandre que está chegando, tem o Alcaraz que está chegando. Então esse time pode passar a virar um pouco esse noticiário de perda de jogadores e sim falar em ganho de jogadores. Era muito importante. Primeiro tempo, o Red Bull Bragantino era até melhor antes do gol. No começo o Red Bull do jogo, Bragantino era melhor, um ataque que se movimentava bastante, dificultava para a linha de defesa do Flamengo, que estava um pouco perdida assim, Pulgar e Alan ali ainda tentando entender. O Léo Ortiz não estava exatamente como volante como dos últimos jogos, estava como zagueiro, compensava muito uma partida ruim do Davi Luiz e indo para frente muita qualidade. A gente vê a bola do Gerson pro Luiz Araújo pro segundo gol. É uma dupla que vem resolvendo muita coisa pro Flamengo. O Gerson, é bom frisar, sofreu muito no jogo de quinta-feira. O Gerson no primeiro tempo, depois dos 15 minutos, ele não conseguia mais compensar, não conseguia chegar para marcar. E está em campo hoje, então às vezes a gente também sobe muito a régua da cobrança, sabe, do pedido. Era um jogo diferente, é só você olhar para a arquibancada. O Flamengo hoje levou muito pouca gente no comparativo para o que leva ao Maracanã. Então também parecia um jogo em que até a torcida estava meio tentando entender o que era. Para essa rodada de brasileiro, o Flamengo venceu. Não tinha Tite, estava o Matheus por ali, vacilou de novo, o Alan ali dentro da área, vinha até tentando fazer um jogo melhor que os últimos Alan, mas vacilou. Mas já tinha de novo um jogador que sobrava na linha, porque a defesa inteira sai, o Wesley fica. Então também, se fosse um toque do jogador do Red Bull Bragantino, teria ainda essa situação de jogador dando condição, mas no fim das contas, um jogo parece ser meio protocolar, né? O Flamengo que não avança a quinta marcha em nenhum momento, a torcida que não compra a ideia, uma volta de um jogo complicado, porque é uma logística complicada, a gente viu aqui com o Calçade durante toda a semana, o Donan por lá, e não é balela, não é porque bater na tecla, e o Flamengo venceu. Num campeonato que o Fortaleza vai, o Botafogo empata fora de casa, o Flamengo não pode se desgarrar. Então é interessante, pensando muito em quem chegou, Michael, quem já vinha jogando, Luiz Araújo e Gerson, e no que pode chegar ainda de peça para esse Flamengo. Galera, eu também achei isso. Achei a mesma coisa que o Pedro Ivo, cara. Achei o Flamengo meio protocolar, como ele disse, sabe? Acho que até que o Matheus tava com medo, Matheus Bach, filho do Tite, cara, tava até com medo, sei lá, de tentar avançar, sabe? De tentar avançar muito o time, com medo de perder ou algo do tipo, cara. Eu achei bem fraquinho o jogo do Flamengo hoje.
Mas agora falando aqui, cara, da tabela, o jeito que fica a tabela atualmente, né? A tabela atualmente o Flamengo continua em quarto. Infelizmente, o Mengão continua em quarto. Mas, cara, uma coisa que eu percebi aqui foi a diferença de saldo de gols. Olha só isso aqui. Botafogo com 17, Palmeiras com 17, o Verdão, ó, 5-0 no Cuiabá. Cuiabá é esse que o Flamengo sofreu pra vencer, né? O Botafogo também tem o 4-1 em cima do Flamengo, por isso o saldo de gols tá gigante. O Palmeiras tava com o mesmo saldo de gols do Flamengo, 12. Meteu 5 no Cuiabá, subiu pra 17. O Botafogo meteu 4 no Flamengo, somente 3 contaram, mas aí, né? Por causa desse 4-1 aqui, ó, o Palmeiras já tinha metido 2-1 no São Paulo, 4-1 aqui do Botafogo, o Palmeiras mete 5 no Cuiabá, e cara, o Flamengo é o único normal, Fortaleza com 10, Fortaleza tá na frente apenas pelos pontos, né? Se vier uma briga de saldo de gols, o Fortaleza cai na hora. Até o Flamengo tem mais saldo de gols que o Fortaleza, cara, mas o que me surpreendeu muito foi essa quantidade de gols aí do Botafogo e do Palmeiras, quantidade de saldo de gols de ambos, muito alto. O Flamengo não tem chance de ultrapassar aí o Palmeiras, apesar de estar com a mesma quantidade de pontos, não vai passar o Palmeiras, mas nem ferrando com essa quantidade de pontos aí, né? Mas por enquanto foi isso. O Michel estreou muito bem, o Robozinho estreou com gol. Na hora que ele pegou, eu falei, virou herói, Michel, agora estreou com gol. Michel virou herói, já chegou com status de Salvador. Agora fez gol na estreia ainda. O Michel, meu amigo, ainda tem muita história a escrever no Flamengo. Tô ansioso aí pelo resto da temporada, ver o que o Michel vai fazer nesse time do Flamengo. E ó, Cebolinha vai ter que ralar muito para voltar a ter o status de titular, de intocável, como ele tinha aí quando era apenas ele e o Bruno Henrique. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E lembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!